Em 1999, milhões de pessoas ao redor do mundo esperavam que o apocalipse seria naquele ano. Tudo isso em razão de uma profecia de um homem morto mais de 400 anos antes, que dizia que no 7º mês daquele ano o grande rei do terror desceria dos céus. Mas por que tantas pessoas acreditavam nas profecias de Nostradamus? Vamos conferir mais uma curiosidade compartilhada pelo mestre dos gatos. Por séculos o nome Nostradamus tomou conta do imaginário coletivo. Suas profecias sempre foram associadas a eventos históricos relevantes, desastres naturais e catástrofes, despertando fascínio e temor nas pessoas. Mas como um médico renomado de repente virou um profeta? Nostradamus nasceu na França, cursou medicina e ganhou reputação tratando vítimas da peste bubônica. Numa época em que os médicos praticamente fugiam dos pacientes, ele ficava. Chegou a desenvolver suas próprias receitas para compostos que ele acreditava prevenir a infecção. Porém, apesar de seu esforço em salvar pessoas, sua própria vida foi marcada por tragédias. Sua primeira esposa e seus 2 filhos morreram, provavelmente vítimas da própria peste que ele combatia. E é aqui que a história começa a mudar de rumo. Depois dessa perda, Nostradamus passou a se dedicar cada vez mais ao estudo de astrologia, ocultismo e estados alterados de consciência, obtidos observando chamas e água num recipiente de bronze, uma técnica antiga chamada licnomancia. E foi assim que em 1555, ele publicou a obra que o tornaria eternamente famoso, As Profecias. Um livro de versos, organizados em blocos, cada um contendo 100 previsões. Porém, há um detalhe que a maioria dos entusiastas dessas profecias ignora completamente. Esses versos não continham detalhes de datas, nomes e eram cheios de metáforas, anagramas e símbolos. Logo, as informações ali contidas tinham uma grande margem para interpretação. Isso significa que, com o passar dos anos, essas profecias poderiam ser reinterpretadas conforme um novo entendimento da época. Mas então, segundo essas interpretações, quais dessas profecias se cumpriram? Uma delas é a profecia associada ao Grande Incêndio de Londres de 1666. A profecia diz: o sangue dos justos cometerá uma falta em Londres. Queimado pelo relâmpago de 23/6. A velha senhora cairá de seu alto lugar. Vários membros da mesma seita serão mortos. O trecho 23/6 é interpretado por simpatizantes como uma conta ou um trocadilho numérico, 20 vezes 3 mais 6, que resulta em 1666. Décadas depois, Londres realmente foi consumida por um incêndio devastador que destruiu boa parte da cidade. Mas incêndios urbanos de grandes proporções eram extremamente comuns em cidades europeias construídas majoritariamente em madeira. Não era exatamente um evento raro de se prever. Outra profecia diz respeito à ascensão de Napoleão e Hitler. Textos de Nostradamus citam um imperador que nasceria perto da Itália e custaria caro ao império. Defensores associam termos como Paul, Ney, Loron, reis a nomes ligados a Napoleão. Leitores interpretam como um anagrama para Napoleon Roy, que significa Napoleão Rei. Já especialistas dizem que essa linguagem serve apenas como referência para qualquer grande líder militar. Em outro verso Nostradamus menciona a palavra Richter na Europa Ocidental. Entusiastas interpretam essa palavra como um erro de grafia para Hitler, enquanto historiadores explicam que Richter era o nome antigo do rio Danúbio, e não uma pessoa. Até mesmo o evento do 11 de setembro foi apontado como uma das profecias de Nostradamus. Depois do atentado de 2001, circulou nas redes um suposto verso descrevendo 2 torres de aço caindo. Só que essa profecia nunca existiu nos textos originais de Nostradamus. Ela foi comprovadamente forjada por um estudante universitário americano em 1997, como parte de um trabalho sobre como informações falsas se espalham. A profecia falsa viralizou tanto que muita gente até hoje acredita que ela é real, provando o ponto do estudante de como é fácil viralizar informações falsas. Percebeu o padrão que está se repetindo em cada um desses casos? Quase sempre há uma explicação alternativa plausível para a profecia, seja uma tradução forçada, ou até uma fraude comprovada por trás da previsão acertada. Isso levanta uma pergunta inevitável: será que alguma dessas profecias realmente acertou, ou estamos só interpretando o que já sabíamos que aconteceu, dentro de um texto propositalmente vago o suficiente para caber em qualquer coisa?
Se por um lado existem casos que são considerados impressionantes, por outro, a história de Nostradamus está cheia de previsões que simplesmente não aconteceram, e essa parte raramente aparece nos vídeos e posts que viralizam por aí. Uma dessas profecias é a do fim do mundo em julho de 1999, já citada. O tal grande rei do terror nunca chegou, e o mundo seguiu seu curso normal. Outros entusiastas ao longo dos séculos também já apontaram datas específicas para o fim dos tempos, como 1993, 2012 e até o ano 3797, mencionado por Nostradamus como o limite temporal de suas previsões. Também houve interpretações que previam guerras nucleares específicas em décadas passadas, invasões alienígenas e o retorno de figuras históricas que simplesmente nunca se concretizaram. Mas ninguém lembra dessas previsões erradas, todos preferem destacar o acerto aparente, pois as pessoas adoram mistérios, o que prende a atenção e gera engajamento. Mas se tantas previsões não se cumpriam, como Nostradamus ficou tão famoso? A resposta pode estar numa combinação de 3 fatores psicológicos e históricos muito conhecidos. Um deles é o efeito Forá, em que frases vagas e genéricas o suficiente fazem qualquer pessoa encontrar um sentido pessoal nelas. Outro fator é o viés de confirmação, já que o cérebro humano tende a lembrar e valorizar os acertos e esquecer completamente os erros. E o terceiro fator é o contexto histórico, pois Nostradamus escreveu num período de extrema instabilidade religiosa e política na Europa, quando previsões, astrologia e misticismo eram levados muito mais a sério pela sociedade, inclusive por rainhas e reis. Esse selo de aprovação real ajudou a consolidar sua reputação ainda em vida. Some tudo isso a mais de 400 anos de reinterpretações constantes, e você tem a receita perfeita para um mito que se autoalimenta a cada geração. E você? O que acha? Tem algo sobre as profecias de Nostradamus que a ciência ainda não conseguiu explicar? Ou suas escritas apenas são interpretadas por entusiastas de forma a encaixar em eventos já conhecidos? Conte nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal O Mestre dos Gatos para mais curiosidades incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima. Miau!